Graça e paz, meus irmãos. Amém? Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens na primeira epístola de João. E, portanto, eu peço aos irmãos que abram esta epístola no capítulo 3. Leremos os versos 1 ao verso 6. O texto diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Senhor, nos dirigimos a Ti na confiança de que o Teu Filho é o nosso mediador. E Te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida desta igreja. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que agora, através da Tua palavra, o Senhor nos fortaleça a fé e nos encaminhe segundo a Tua vontade, dando-nos uma consciência firme a respeito do Teu amor e a motivação bem direcionada de lutarmos contra o pecado em nós mesmos, para que com a vida santificada desfrutemos da comunhão com o Senhor de modo mais profundo e prazeroso que podemos experimentar. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma lenda entre a história das comunidades Cherokee nos Estados Unidos, que eles usavam as crianças que estavam em processo de transição para a fase adulta e as submetia a um teste no alto de um monte. Os pais levavam os seus filhos até esse alto monte no final da tarde, vedava os seus olhos e submetia os seus filhos durante toda uma noite, entre aspas, sozinhos, naquela fria noite em cima da montanha. O teste consistia em deixar a criança ali, o filho ali, para saber como ele reagiria com seus medos. Então, com os olhos vendados, eles experimentavam não só o frio, mas todo o barulho que esses meninos ouviam pareciam ser ameaças muito grandes que estavam se aproximando. Eles sofriam com medo e eles não poderiam, em nenhuma hipótese, chamar pelo seu pai ou pela sua mãe pedindo ajuda. Os que tinham passado por esses testes não estavam autorizados a revelar como os testes eram realizados. Então, se o filho passasse a noite inteira nessa condição, sem chamar pelos pais e sem tirar as vendas, ao amanhecer eles eram declarados adultos e poderiam, a partir daí, desfrutarem de todos os privilégios que um adulto dentro da comunidade Cherokee indígena poderia experimentar. Então, os filhos eram colocados nessa condição. No final do dia, no final da noite, o menino poderia tirar, quando a luz do sol raiava, o menino poderia tirar as vendas dos olhos. E aí vinha a surpresa. O pai, que tinha estado com o seu filho durante toda a noite, não tinha deixado sozinho ali. O menino, enquanto estava com a venda nessas condições, ele achava que estava sozinho, sofria todos os temores e também a pressão de tirar a venda dos olhos ou clamar por ajuda. Mas depois vinha essa surpresa de que o pai em nenhum momento deixou o seu filho sozinho naquelas condições. Uma história como essa nos ajuda a refletir sobre como Deus age conosco no meio das nossas tribulações, nas nossas dúvidas, nas nossas crises existenciais, quando nós estamos desmotivados e pensando em desistir, e somos surpreendidos pela revelação da Escritura de que em nenhum momento Deus nos abandona. Ele continua ao nosso lado, Ele continua nos amando. E o amor de Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. É na pessoa de Jesus, é no testemunho das suas obras, que temos a garantia de que o amor de Deus em nenhum momento nos abandona.
Por isso o apóstolo Paulo disse que no meio de todas aquelas tensões espirituais, materiais e políticas, em nenhum momento elas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o amor de Deus é um compromisso que Deus tem consigo mesmo de zelar por nós, cuidar de nós, de nos proteger com a sua graça. E então, embora em muitos momentos nos sentimos sozinhos no meio das trevas, sofrendo todas as tensões e medos que invadem o nosso coração, a palavra de Deus nos garante que Deus continua me amando e que Deus continua amando você. E é isso que João está comunicando através dessa palavra que acabamos de ler. No capítulo 2, nós encontramos 11 ocorrências da palavra permanecer. Em toda a epístola há 24 palavras permanecer. Só no capítulo 2 há 11 ocorrências. Tudo indica que João estava transmitindo, intencionado a transmitir uma confiança para a igreja de que ela poderia permanecer, segundo a doutrina que tinha recebido, pela garantia do amor de Deus que estava sobre ela. Os benefícios e os privilégios garantidos por Jesus, na presença do Pai, sobre a igreja. Então a igreja, sabendo disso, poderia permanecer. E João está aqui, já nesse capítulo 3, mostrando para a igreja a necessidade de continuar confiando no amor de Deus, continuar tendo essa segurança de que Deus está presente, de que Deus nos ama e de que nada pode nos roubar das mãos dEle, nada pode nos tirar das mãos dEle. Continuamos debaixo dos seus maravilhosos cuidados, porque Ele nos ama. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele continuará nos amando. A maneira como João enfatiza no capítulo 3, esses cuidados de Deus, essa segurança da parte de Deus, essa necessidade de confiarmos no seu amor, revela o grau de problema que os falsos mestres produziram no meio da igreja. A igreja estava sofrendo uma profunda desconfiança do amor de Deus e também da obra da salvação concretizada, consumada pela pessoa do Senhor Jesus na cruz. Então João tem a necessidade agora de reforçar essa consciência e esta confiança. Ao olharmos atentamente para o ensino do apóstolo João, em toda esta epístola, especialmente nesse capítulo que estamos iniciando hoje, descobrimos que os falsos mestres, eles produziram dois grandes problemas na igreja. O primeiro problema que os falsos mestres criaram dentro da igreja, com as suas teologias falsas, equivocadas, inconsistentes, biblicamente falando, foi de criar dúvidas sobre questões fundamentais da fé, gerando insegurança sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre a natureza do pecado e sobre também a salvação. Uma vez que esses fundamentos foram abalados, e a igreja passou a sofrer com dúvidas a respeito dessas questões cruciais da fé, então eles produziram uma atitude receptiva na igreja para toda novidade que esse movimento herético daqueles dias estava apresentando como proposta teológica para a igreja. E como já vimos, quando o centro teológico é deslocado, o resultado sempre afeta a ética. Má teologia produz mau comportamento. E o ensino aqui de João continua nessa direção, para corrigir os fundamentos da fé cristã, mas agora enfatizando de um modo especial o nosso dever diante de Deus e diante também dos nossos irmãos. O texto que lemos pode ser dividido em 3 partes para facilitar o nosso entendimento, e aqui no verso 1 nós vemos em primeiro lugar, João enfatizando ou transmitindo a confiança no grande amor de Deus por nós. No verso 2, ele mostra qual a finalidade deste amor para conosco, a nossa transformação, a nossa perfeição no dia da vinda de Cristo. E ele termina nos versos 3 ao verso 6, mostrando qual o nosso dever diante deste amor de Deus para conosco. Uma vez que eu reconheço que Deus me ama, como eu devo agora me portar? E João então dá instruções bastante claras e fundamentais sobre como devemos lidar com a consciência de que Deus nos ama. Vamos ler novamente o verso 1, onde ele enfatiza o grande amor de Deus. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo.
João inicia expondo aqui um fundamento da fé. Deus nos amou. Deus, Ele nos amou. E nos chama a atenção para a consistência deste amor. Embora a palavra grega que aparece aqui, patapos, tenha sido traduzida por grande, ou se fosse para ser uma tradução literal, o termo grego deveria ser megas. Mas a palavra que aparece aqui é patapos. O que isso significa? Significa que essa palavra aponta para algo completamente distinto, como algo que é do estrangeiro. Nós, quando vamos numa loja para comprar alguma coisa, a vendedora diz assim para nós: isso aqui é importado. E já vem aquela sensação de que é algo realmente distinto e especial e de uma qualidade superior. A ideia que essa palavra está transmitindo, aqui intencionalmente usada por João, é como se ele estivesse dizendo assim: vede com que amor tão distinto. Porque o amor de Deus está além da compreensão do amor que nós temos dentro das nossas relações interpessoais. Nós somos capazes de amar uns aos outros, mas a nossa capacidade de amar uns aos outros é uma capacidade imperfeita. Nós somos muito influenciados pelo pecado quando nós amamos. Por isso que quando nós amamos alguém, mas não nos sentimos recompensados à altura do nosso amor, nós pensamos em abandonar aquela relação. Quando não temos correspondência aos nossos atos de benignidade no trato uns com os outros, nós cortamos a relação, porque o nosso amor é imperfeito. Agora, o amor de Deus é completamente superior. Embora sejamos infiéis para com Deus, Deus continua fiel para com as suas promessas dedicadas a nós. Ele continua nos amando, apesar de nós muitas vezes trairmos a sua palavra com os nossos atos, com os nossos pecados. Ele continua nos amando. Por isso que o amor de Deus nos constrange a amá-lo. Como Deus pode amar pessoas como eu e como você? E João está dizendo assim: vede que grande amor. É um amor distinto, completamente distinto em relação àquele que nós conhecemos nas nossas relações. E essa grandiosa, distinta virtude consiste daquilo que Ele eficazmente fez por nós. Porque a frase continua dizendo: vede que grande amor nos tem concedido. O amor de Deus o impulsionou a nos conceder. Algo que João está destacando nesta passagem para chamar a atenção da igreja quanto à necessidade de confiar. Porque o que Deus foi capaz de fazer pelo seu amor é impressionante. Por isso João diz no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Dificilmente alguém entregaria o seu Filho para morrer por um criminoso. E Deus não apenas fez isso, entregar o seu Filho inocente para morrer por pessoas culpadas, pessoas que o ofenderam, como ainda Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Criador, veio ao mundo em uma profunda humilhação, colocando-se na condição de um servo para ser sacrificado naquela cruz, no lugar de pecadores como eu e você. E foi ali que Deus revelou o seu grande amor por nós, entregando o seu Filho a favor de todos aqueles que nele creem. João diz no capítulo 4 da sua epístola, em 1 João capítulo 4, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se hoje cremos em Deus e temos certeza da nossa salvação, devemos gratidão a Deus por ter sido capaz de nos amar a ponto de entregar o seu Filho por nós. E o resultado de Deus ter nos amado, ao enviar o seu Filho para ser punido no nosso lugar, nos fez filhos dele. Por isso João 2 vezes afirma o seguinte, no verso 3, de fato somos filhos de Deus. No verso 2, somos filhos de Deus. É uma garantia que vem da obra de Jesus. Nós não somos mais filhos do diabo, filhos deste mundo, escravos do pecado. Ele nos libertou pela obra do seu Filho e nos fez filhos dele, herdeiros das mais ricas bênçãos. Então, nós não somos mais como aqueles que peregrinavam no caminho do pecado. Por essa razão,
o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. No verso 10, lemos que só há dois povos no mundo, do capítulo 3, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos deste mundo não nos conhecem, porque não conhecem a Cristo, como diz o texto. Foi Ele quem nos gerou, e ao nos gerar, Ele nos refez, Ele começou uma obra em nós, Ele começou a reconstruir a nossa identidade, Ele começou a reconstruir a nossa história, nos aproximando dEle mesmo. Por isso, por nós nos identificarmos com Cristo, a partir dessa nova natureza, o mundo não nos conhece, porque não conhece aquele que nos gerou. No verso 2, seguindo esse mesmo raciocínio, João mostra a finalidade deste grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus a nosso favor. É para que nós sejamos completamente transformados. A nossa transformação eterna. João traçou aqui no verso 2, uma linha entre o presente e o futuro. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Podemos afirmar que fomos salvos da culpa do pecado. Não há mais nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Se hoje morrermos, hoje estaremos com o Senhor, porque a condenação que estava sobre nós foi cancelada por Jesus na cruz. Ele anulou, Ele retirou, Ele removeu a culpa que estava sobre nós. Mas em certo sentido estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós ainda militamos dentro de nós entre o interesse de agradarmos a Deus pela fé e o interesse de nós continuarmos afastados da boa fé, fazendo aquilo que é proibido aos seus olhos, transgredindo a sua lei. Queremos fazer o bem e somos flagrados pela nossa consciência fazendo o mal. Nós insistimos no pecado quando nós, ao mesmo tempo, queremos as bênçãos de Deus. E essa é uma luta que há dentro de todos os cristãos verdadeiros. E, ao mesmo tempo que eles estão nessa luta, eles estão a cada dia vencendo etapas, porque pelo Espírito de Deus, agindo na nossa vida, no poder do Evangelho, estamos a cada dia superando os poderes do pecado. É o que nós chamamos de santificação. Mas também podemos dizer que seremos completamente salvos da presença do pecado. Quando essa luta que nós temos dentro de nós chegará ao fim, quando Cristo se manifestar. E quando Ele se manifestar, então a presença do pecado em nós, que nos causa tanto mal, e que prejudica tanto a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão cristã, essa presença do pecado será completamente removida, e então seremos semelhantes a Ele. Experimentamos muitas bênçãos de salvação agora, mas não todas, pois estamos sendo disciplinados, corrigidos e transformados pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus para o estado de perfeição em todas as dimensões da nossa vida. No princípio, fomos feitos à imagem de Deus conforme a sua semelhança, mas o pecado corrompeu este estado e comprometeu essencialmente a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. É tão difícil ter comunhão com Deus, e porque nós temos dificuldades para manter a nossa comunhão com Deus e permanecer no seu Filho, nós temos dificuldades de relacionamentos pessoais, no modo como nós nos dirigimos a eles, no modo como nós os tratamos, e no modo como nós respondemos àqueles que fazem mal contra nós. Muitas vezes queremos retribuir o mal com o mal, e não o mal com o bem. E isso é resultado do pecado que ainda está presente na nossa natureza. Mas sabemos que quando Cristo se manifestar, a nossa redenção se tornará completa pela transformação sobrenatural do nosso corpo e seremos semelhantes a Ele, conforme está escrito na palavra de Deus. O verso 3 e ao verso 6, João destaca qual é o nosso dever diante desta esperança que nós temos. Nós sabemos para qual destino estamos caminhando. Nós estamos caminhando para a nossa redenção final, quando Cristo se manifestar. Isto é algo que deve motivar o nosso coração.
continuarmos lutando contra o pecado, a continuarmos firmes, andando firmemente de acordo com a doutrina que nós recebemos. Nos versos 3 e ao verso 6, nós vemos João primeiramente exigindo que, diante do reconhecimento deste amor de Deus por nós, devemos nos entregar a um processo de santificação. Devemos nos comprometer mais firmemente com o processo da nossa própria santificação. Nós vemos no verso 3 ele dizendo o seguinte: e a si mesmo se purifica. Se purifica. Diz o texto no verso 3: todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós temos um alvo, que é de chegarmos à semelhança do Filho de Deus, e de sermos puros como ele é puro, porque nele não há qualquer pecado. Então, o nosso objetivo, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para esse destino final, quando seremos semelhantes a ele. Essa esperança não é resultado de especulação, mas de uma firme confiança na palavra de Deus, que nos garante o que está para acontecer. Jesus está voltando. Depois não diga que não foi avisado. Jesus está voltando. E a nossa vida não se limita às coisas deste mundo, porque a nossa esperança está na vida eterna com o seu Filho, o Filho de Deus, e Ele está para voltar. Esta esperança nos motiva a nos comprometer com uma conduta moral mais excelente, ainda que os nossos desejos da carne, dos olhos e a nossa soberba da vida não sejam atendidos, como vimos aqui nos versos 15 ao verso 17 do capítulo 2. Ainda que esses desejos e essa soberba não seja atendida, nós temos uma confiança de que o Senhor haverá de completamente nos transformar e de nos dar 100%, plenamente, a satisfação na presença dEle. E, não bastando esses desejos que não são atendidos, diz o texto que ainda haveremos de sofrer, até esse dia, a incompreensão deste mundo, como lemos aqui no verso 1. O mundo não nos conhece, porque não conhece aquele que nos concebeu. Nós estamos sujeitos, durante esse período que antecede a vinda de Cristo, a restringirmos os nossos apetites pecaminosos, a contermos os nossos anseios para vivermos uma vida de pecado. E ainda assim, por causa dessa luta, sofremos a incompreensão deste mundo. Mas nós temos uma motivação para isso. A vinda do Senhor Jesus fará novas todas as coisas. E até lá, temos o dever de persistirmos numa vida cada dia mais de santificação. O apóstolo Paulo disse em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo, em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Como filhos de Deus, temos interesse de obedecê-lo como nosso Pai, e de sermos semelhantes ao seu Filho, assim como ele é puro, porque a vida eterna é trilhada pela qualidade da retidão e não pelo tempo. Na vida eterna, o relógio haverá de parar, porque a vida eterna é e será vivida pela qualidade da nossa retidão moral, nos desfrutes da plena presença do Pai e também do Filho. E João apresenta um motivo adicional, porque nós temos que correr atrás da purificação dos nossos pecados, e de vivermos uma vida santa e íntegra, reta, diante de Deus em primeiro lugar. Está no verso 4, ele diz que todos nós pecamos. O verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E como nós pecamos contra Deus e sofremos a corrupção do pecado, temos a necessidade de nos purificar do pecado e de santificar a nossa vida. A lei do homem muitas vezes torna o pecado em condutas morais aprovadas na sociedade. A sociedade continua insistindo em aprovar o pecado como sendo condutas
aprováveis, louváveis, enquanto diante de Deus tais condutas continuam sendo pecaminosas. Embora a lei do homem valide o pecado, aprove o pecado, nenhuma dessas leis é capaz de mudar a natureza pecaminosa dessas condutas na presença de Deus. O pecado continua sendo pecado. O pecado é sempre pecado, ainda que mudemos o seu conceito. O conceito bíblico diz que o pecado é a transgressão da lei. E a lei aqui é a lei de Deus, não a lei do homem, que em muitos aspectos, não é consistente com a reta justiça. E todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, ainda que a lei do homem aprove e defenda a liberdade de as pessoas continuarem transgredindo a lei de Deus. Em Romanos 3, verso 10 e também no verso 23, lemos que não há nenhum justo, porque todos pecaram. E é esta a razão de confiarmos urgentemente naquilo que Cristo fez por nós, para abandonarmos o pecado, nos comprometendo mais e mais com a nossa santificação. A última parte do nosso texto, verso 5 e no verso 6, João primeiramente apresenta aqui uma prova de que somente Cristo pode nos trazer redenção do pecado. Está no fato dele ter vindo retirar de nós o pecado. Diz o verso 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele é o sumo sacerdote. Ele intercedeu por nós e a sua intercessão é eficaz, porque ele assumiu este lugar sem a corrupção do pecado. Foi o justo morrendo pelos injustos, o puro morrendo pelos impuros, foi o santo morrendo por aqueles que estavam contaminados. Jesus é declarado como sendo puro para indicar a eficácia do seu ministério expiatório. Ele se manifestou, diz o texto, ou seja, ele veio uma primeira vez para tirar os pecados. Foi isso que João Batista disse no Rio Jordão, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado no testemunho bíblico como o Cordeiro que haveria de ser sacrificado, imolado e sacrificado, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos os nossos pecados expiados e apresentados diante de Deus, justificados agora sem a culpa do pecado. Esta é a obra eficaz do Senhor Jesus, e aqueles que mantêm comunhão com Ele não insistem em permanecer no pecado. Conforme nós observamos aqui no verso 29 do capítulo 2, João disse: se sabeis que Ele é justo, ou seja, Cristo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é nascido de Cristo. Por isso, ele disse no início do verso 6, todo aquele que permanece nele, todo aquele que permanece nele não vive pecando. João está agora invertendo o conceito. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Se por um lado nós fomos alcançados pela obra da salvação em Cristo Jesus, e por causa dessa obra nós não vivemos em pecado, João está dizendo que aquele que vive em pecado não o conheceu, nem o viu, nem o conheceu, porque o pecado é incompatível com a fé e com o novo nascimento. Uma pessoa crente verdadeiramente, ainda que peca, sente o constrangimento, a vergonha e busca pelo arrependimento a reconciliação, a paz, a mudança de vida. Uma pessoa que ainda não foi concebido pelo Espírito de Deus segundo a obra de Cristo, permanece no pecado. Porque quem está em comunhão com Deus não consegue viver persistentemente numa vida de pecado. Ele busca a santificação da sua vida. O verbo pecando aqui se encontra no tempo presente, que no grego significa comete pecado regularmente ou deliberadamente. Quando Jesus instrui os discípulos no capítulo 18 de Mateus, dizendo que quando o nosso irmão ele vem e nos ofende, nós temos que ir e confrontá-lo pessoalmente. Pela lógica do novo nascimento, na primeira confrontação, o indivíduo vai se sentir envergonhado e vai se esforçar a partir dali para mudar a sua vida. Mas mesmo nessa primeira instância, ele insiste em continuar no pecado, recusando ouvir o conselho do seu irmão.
Então, 2 ou mais pessoas vai até aquela mesma pessoa e insiste para que ele se arrependa dos seus pecados. Mas ele insiste em receber o conselho e insiste também em permanecer no pecado. Então diz o texto que esse caso tem que ser levado à igreja, que é representada no nosso caso pelo conselho. O caso é apresentado ao conselho e o conselho não vai punir de forma imediata. O primeiro esforço do conselho será: se arrependa deste mal que você está praticando. Você não está percebendo que está vivendo em pecado? Mas, diz o texto, nas palavras de Jesus, que se ele se recusa a ouvir a igreja, deve ser considerado publicano e pecador. Qual que é a lógica dessa história? Que só uma pessoa que não tem o Espírito de Deus é capaz de persistir no erro, mesmo diante de tantas ações misericordiosas. 1, 2, 3 vezes. E ele insiste em permanecer no erro, insiste em permanecer no pecado. João não considerou que o crente não comete pecado. Pelo contrário, ele considerou que o crente comete pecado. No capítulo 1, verso 8, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, engana a si mesmo e a verdade de Deus não está nele. Então, todos nós admitimos que nós cometemos pecado. João não está considerando isso. Pelo contrário, João está considerando aquele que tem consciência de estar pecando, mas que prefere insistir na permanência do pecado. Ao invés de permanecer em Cristo, ele permanece no pecado. Conforme vimos no verso anterior, Cristo veio para tirar os nossos pecados, para promover a nossa justificação e purificação. E também vimos no verso 5 do capítulo 1, que ninguém que peca continuamente o faz como resultado de um relacionamento com Deus, porque o pecado e a santidade são incompatíveis. Por isso, a vida daqueles que permanecem em Cristo é marcado pela obediência à palavra de Deus. Se reconhecemos que Deus, de modo tão distinto, nos amou ao enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, a resposta consciente que devemos oferecer a Deus é de vivermos uma vida santificada, abandonando o nosso pecado, abandonando qualquer estilo de vida que se configure como uma transgressão da lei de Deus, porque nós reconhecemos que Deus nos amou. Mesmo que nós tenhamos que sofrer internamente, contendo os nossos desejos e a nossa soberba, que podem ser satisfeitos neste mundo, e sofrendo também a incompreensão deste mundo, que não nos conhece porque não conhece aquele que nos gerou, ainda assim, nós devemos perseverar no caminho da santificação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual há de se manifestar e fazer novas todas as coisas. E nesse dia estaremos completamente na presença de Deus para desfrutarmos da vida eterna, onde não haverá mais luto, morte ou dor, porque Ele haverá de nos transformar à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio uma primeira vez como cordeiro para sofrer e para morrer. E a semelhança deste cordeiro, nós sofremos e haveremos de morrer por causa do pecado. Mas a grande surpresa está por vir, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia e está na presença de Deus. E assim como nós o seguimos no sofrimento e na morte, nós também o seguimos na ressurreição. Quando Ele vier, nós seremos completamente transformados e haveremos de desfrutar de todas as maravilhosas glórias que Ele está reservando a cada um de nós. Esta é a motivação para abandonarmos o pecado e vivermos em retidão diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Eu quero concluir trazendo 2 considerações aqui. Primeiramente, meus irmãos, a rejeição, o abandono e a falta de amor arruinam o nosso senso de valor existencial, desequilibram as nossas emoções e roubam de nós a motivação que produz edificação. Talvez não há sentimento mais difícil de administrar que o sentimento de rejeição. Quando somos rejeitados por aqueles que nós amamos, ou por aquele ou aquela que nós amamos, nós sofremos terrivelmente, nós ficamos terrivelmente abalados. Mas essa mensagem nos traz uma prova clara de que Deus continua nos amando. Diante da morte, Deus continua nos amando. Em meio ao sofrimento, Deus continua nos amando. No meio das incompreensões, Deus continua nos amando. Quando entramos em uma dívida que nós não conseguimos pagar e não vemos esperança, saiba, Deus continua te amando.
Quando você cair prostrado, desesperado, sem saber o que fazer da sua vida, lembra-te, Deus continua te amando. Quando você sofrer a culpa e a vergonha do pecado, lembra-te que Deus te amou em Cristo Jesus. O amor de Deus é a garantia que nós temos para continuarmos na luta contra o pecado, até que seja dia perfeito. Em segundo lugar, em resposta a este amor e à esperança que também nos aguarda, nós aprendemos a termos uma atitude objetiva contra o pecado, não nos conformando e assumindo um compromisso maior com a nossa santificação. Não abra mão de lutar contra o pecado, o seu pecado. Para de ficar perseguindo o pecado dos outros e apontando o erro dos outros. Comece a apontar o dedo para a sua própria consciência. E diante de Deus se arrependa dos seus pecados e confie, porque pela obra do Senhor Jesus Cristo há perdão e há reconciliação com o Pai. Se você que está me ouvindo aqui agora, e talvez pela internet, e ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a baixar sua cabeça neste momento e confessá-lo. E procurar ajuda, porque nós precisamos uns dos outros nessa jornada até que seja o dia perfeito. Vamos orar.